Amém. Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor logo cedo, domingo pela manhã, podendo aprender mais de Deus. Estamos meditando dentro das doutrinas da graça, na perseverança dos santos. Nós já trabalhamos alguns elementos das doutrinas da graça e a pergunta que sempre fazemos é: o que faz com que nós continuemos caminhando, independente da luta e dificuldade? Cada um de nós tem uma luta em particular, é um detalhe, uma especificidade de alguma coisa, e o Senhor, Ele tem nos sustentado, tem mantido a nossa fé. Apesar dos tropeços, apesar das dificuldades, o Senhor tem feito com que nós continuemos nos seus caminhos. Amém. Graças a Ele. Já falamos dentro da perseverança dos santos que a nossa fé ela tem de permanecer até o fim. Nós temos a condição salvífica que procede de Deus, mas uma responsabilidade que procede de Deus para nós, para que nós continuemos buscando e trilhando esse caminho de santificação. O segundo subtítulo é a obediência que evidencia a renovação interior realizada por Deus. E ela é necessária para a salvação final. Quando nós falamos da condição de uma pessoa que é salva, sempre salva, normalmente a pessoa ela traz à tona a condição de que, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. E sempre as pessoas esquecem o fator chamado obediência. Uma pessoa que ela é realmente salva, uma pessoa que tem Cristo no coração, ou que comunga de qualquer ideologia que seja, a pessoa ela tem alguma afinidade em relação àquilo que está sendo falado. Já dei exemplos simples e grosseiros, como o cara ser torcedor do Flamengo, ele tem que usar a camisa do Flamengo. Se a pessoa ela participa de qualquer tipo de esporte ou qualquer coisa, ela tem que ter indumentária específica. E dentro do cristianismo também temos a condição da obediência. A obediência ela traz apenas a evidência de quem você é. O teu falar, o teu agir, o teu pensar evidencia quem você é. Isso não significa que Deus exige perfeição, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Não há um ser humano, exceto Cristo, nem um ser humano sequer, exceto Cristo, que não tenha atingido a perfeição. Todos os outros são falhos, são pecadores e carecem da glória de Deus. O Novo Testamento não sustenta a exigência de que aqueles que são justificados em Cristo Jesus, pela fé, sejam impecavelmente perfeitos. E aí nós vemos muitas vezes nas Escrituras, como nas cartas de Paulo a Timóteo, Filipenses, Colossenses, trazendo a condição de que o homem que quer ascender, não ascender de lâmpada, mas subir, de elevar-se para o ministério, ele tem que ser um homem que ninguém pode falar um A dele. E aí não é a questão de a pessoa ser perfeita ou não, e sim de que ela está buscando essa condição. É essa busca desse alvo, alvo da perfeição que não é alcançável, mas a perseguição disso é o que nós buscamos, é o que Deus quer que nós façamos. Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos ler bastante hoje. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu a tenha já recebido. Pode continuar. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vem falando exatamente isso. A perseguição de um alvo. Às vezes, eu vi alguns filmes mais antigos em que havia uma corrida em que os cachorros, aqueles cachorros magricelos, eles eram soltados nas baias como cavalo, naquelas baias tipo de cavalo assim. E aí um coelho mecânico, ele estava andando na frente e os cachorros eles tinham que perseguir. Eles não iam alcançar nunca, porque sempre o coelho estava andando mais rápido que os cachorros. Mas motivava eles a tentarem alcançar. E o cachorro que chegasse primeiro, claro que ele era o vencedor. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele está falando exatamente isso. Você foi conquistado por Cristo Jesus. E por ser conquistado, você foi adquirido por um alto preço, você tem que obedecer a Ele e a todas as suas ordenanças. 1 João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10.
1 João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Não, meu Loli. 1 João 1, 8, 9 e 10. Não. Se dissermos que não temos pecado. 1 João... desculpa, eu estava no 2. Sei. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então o apóstolo João, ele vem trazendo esse pensamento dentro da ótica que nós somos pecadores. Então no verso 8, ele fala sobre a condição: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, nós somos pecadores. Essa é uma condição, é uma condição normal, natural, interior de qualquer ser humano, a condição do pecado. E ele vem trazendo no verso 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a condição de você confessar o seu pecado não é a condição para Deus perdoar o seu pecado, porque você já foi perdoado. E sim, a condição da obediência demonstrada pelo seu coração, em que você reconhece que o seu pecado, ele foi confessado. E por isso ele tem a condição do perdão sobre ele. A obediência, porque ele ordena que a gente confesse. Esse ato de falar, esse ato de confessar nos é desagradável. A gente acha, se Deus sabe tudo, eu não tenho que falar nada, eu vou ficar quieto, eu não tenho que pedir perdão para o outro, eu não tenho que falar nada. Não, mas Deus, ele quer esta evidência, porque quando você exterioriza, você dá um pouco mais de seriedade. Já falamos daquele exemplo de Davi que vai fazer um sacrifício, chega no monte, o homem que era dono daquela área lá era um homem de muitas posses, e ele falou: não, rei, pode ficar. Eu te dou o bugado, eu te dou a madeira, você não precisa de nada, você pode fazer o sacrifício aqui, está tudo certo. Ele falou: não posso ir diante do meu Deus sem alguma coisa que me represente. Tipo, eu tenho que mostrar para ele que realmente isso para mim é sério. Não é algo que é entregue de qualquer maneira. Quando nós pensamos em dízimos e oferta, o pensamento é exatamente esse. Você vai ao Senhor e entrega aquilo, porque você reconhece que Ele é o que te abençoou. Ele é aquele que te deu a provisão. Não é uma obrigação porque é de gafanhoto nem nada. A condição é: eu faço por gratidão, e é um sinal de obediência. Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mesmo raciocínio. Não estamos dizendo que se nós não perdoarmos, Deus não perdoa. E sim que se você não perdoa, a evidência é que você não é filho, porque Ele perdoa aqueles que são filhos. E gera no meu coração e no teu coração essa necessidade, esse desejo de replicar aquilo que o teu mestre ensinou. Nós, quando vamos, como somos estudantes, como estamos fazendo algum curso, alguma coisa, o objetivo nosso é aprender aquilo, colocar em prática e apresentar para os outros. Não é que você está se expondo ou se exibindo, mas simplesmente você faz algo para colocar em prática. Estava, antes de vir para cá, vendo um curso que eu já fiz, e aí está saindo uma segunda versão desse curso de leitura dinâmica, e ele fala: olha, para você gravar mais, para você entender mais, para você conseguir ler textos grandes, a gente tem essa dinâmica, né, de leitura, tem que ler sílaba a sílaba, como nós falamos, a gente lê, e na verdade é uma forma de você ler só de passar o olho, e você não precisa ver a palavra, o teu cérebro grava. E aí eu mandei algumas perguntas para aquele homem, porque eu quero aprender, mas se eu aprender aquilo, não é simplesmente para dizer que eu tenho um curso e colocar um diploma na parede, eu tenho que aplicar. E ele falou: você consegue ler um livro de 150 páginas, um livro denso, em 40 minutos. Opa, eu quero isso, para que você possa ler mais, gravando na mente. Então o apóstolo, no caso o apóstolo Mateus, ele está falando exatamente sobre essa condição de que nós aprendemos para aplicar. E isso é simplesmente um sinal de que nós somos e não para nós sermos. Todavia, o Novo Testamento exige que sejamos moralmente diferentes e andemos em novidade de vida. Você não pode ser igual aos outros.
As pessoas não podem olhar para você na sua especialidade de trabalho e falar assim, fulano é igual, a Diene é igual àquele cara lá, ela fala do mesmo jeito e a gente não consegue identificar nada diferente nela. Não podemos. Nós temos que ter um diferencial. A condição de nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor é algo que tem que mudar o nosso coração, ou então expor o nosso pecado. Essas são as duas óticas da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra na vida da pessoa, ela pode ou mostrar quem ela é no sentido bom, ou mostrar quem ela é no sentido ruim. Porque o coração, ele parece que ele fica que nem um monte de abelha numa caixa. Eu tenho que pecar, eu tenho que exteriorizar. As pessoas fazem isso. Quantas pessoas que passaram pelo gabinete de aconselhamento em que o coração delas floresce na malignidade, na ruindade, e a pessoa não aguenta. Porque a exposição da palavra tem essa função. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus Capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz não quer dizer você não ter discussão. Não quer dizer isso. Pelo contrário, quando você expõe o cristianismo, você recebe retaliação. Nós já vimos o contexto do Evangelho de Mateus, em que você vai seguindo as bem-aventuranças, quando você chega no fim, perseguição. Seguir a paz é você fazer a sua parte. O que concede é da sua parte você fazer. Seguir em paz com todos. E a santificação. Não só paz, mas santificação, que é a busca do crescimento junto a Cristo. Estava vendo um shortzinho do Nicodemos, ele falando, se você é uma pessoa que consegue passar a semana inteira sem ler a Bíblia, você consegue passar a semana inteira sem sentir a mínima vontade de orar, o indicativo é que você é uma pessoa que vive na carne. Eu não tenho tempo, eu não sinto falta, para mim é normal. Como é isso? Quando você inicia um relacionamento conjugal, qual é o prazer? É estar junto com o outro. É aquela condição de você estar o tempo inteiro conversando, ligando, falando. E isso eu aplico com veemência com a minha esposa. E ela olha para mim e fala, está muito quente, sai pra lá. Entendeu? Mas é você querer estar junto. Como que você se diz cristão e você não tem alegria nessas coisas? Como é que você se diz cristão e você tem mais prazer nas lutas, dificuldades da vida e você sai desesperadamente do que estar na presença do Senhor? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a segunda parte do versículo é extremamente dura. Você não vai ver a Deus. Se você é uma pessoa que é de contenda, se você não é pacificador, se você não quer cada vez mais crescer a estatura e graça do Senhor, há uma coisa que você não vai ver: a Deus, o Senhor. Apesar que vai ver sim, mas para mandar você para o inferno, entendeu? Em juízo. Exatamente, tá? Romanos 8,13. Treze. 8,13. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Imagina você numa carroça com 2 cavalos. A tua carroça tem 2 cavalos. Toda carroça tem 2 cavalos. Um cavalo que é o ruim e um cavalo que é o bom. Mas quem que guia os cavalos? É você. Se você for pelo que o cavalo mal diz, você vai cair pro lado do Felipe. Não, da esquerda. Entendeu? Se você quer ou vai decidir pelo bom, você vai pro lado da direita. Esses 2 cavalos, eles estão arriados na mesma carroça sua. E eles vão ficar o tempo inteiro dando instruções para você. Siga por esse caminho, briga, discute, vai dormir, você merece mais. Não sei o quê. É o conflito. É o conflito o tempo inteiro.
E aí você tem que ser aquele que é o carroceiro, que segura verdadeiramente esses arreios para você ir para onde, não para onde você quer, mas para onde você tem que ir. Romanos 8,13 novamente, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. E aí você vai entrar numa bifurcação, e isso é o tempo inteiro, todo o tempo, bifurcações em que se você for pelo caminho do mal, você vai para a morte. A morte do afastamento de Deus, a morte do esfriamento do coração, da falta da busca da empatia com o próximo. Agora, se você caminha pelo Espírito, o que acontece é que você mortifica os feitos do corpo e você certamente vai ter vida. E aí entenda que independente da tua situação, independente do que você passa aqui na Terra, nós temos um alvo maior. O alvo maior é viver na glória com o Senhor. Confiamos e acreditamos que o Senhor também vai permitir que a gente tenha o melhor dele aqui na terra. Mas se isso não acontecer, nós temos a glória. Os santos, os apóstolos, aqueles que foram mortos, que foram crucificados, que foram magoados, entristecidos, rejeitados, eles tinham essa certeza. A gente tem que ter essa certeza. Mesmo que eu tenha uma vitória melhor, mais garantida. Gálatas capítulo 5. 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do Senhor os que tais coisas praticam. E aí, não satisfeito em falar em Romanos 8,13, que se você vive na carne, você morre, em Gálatas ele vem falando o que é. É uma lista interessante, porque você pode identificar quais que você não faz. Não os que você faz, porque a maioria você faz. Nós fazemos a maioria. E uma coisa muito interessante, por que ele fala que não é fruto da carne? Porque o fruto nós não conseguimos fazer. Então você pode ir lá, já dei esse exemplo para você vai lá, planta uma laranjeira. Você não sabe se vai dar laranja doce, azeda. Se vai dar laranja, pode ser que ela não dê laranja como a figueira não deu lá, aquela figueira lá que Cristo encontrou. Então o fruto não é algo que você consegue fazer. Mas a obra você consegue. Então se você decidir construir uma casa ou fazer qualquer coisa, é uma coisa que você faz. A obra, você não precisa de ajuda de ninguém. O fruto precisa. E ele vem e fala, as obras da carne são conhecidas. São conhecidas por quem? Por mim e por você. É algo que você conhece, porque nós praticamos todos os dias. O fruto do Espírito, não. Mas a obra da carne nós praticamos todos os dias. Seja em mente, ou seja realmente em ação. Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí, novamente, o apóstolo Paulo ele estende essa lista, falando sobre a condição da pessoa que é incontinente, ou que seja, que não consegue se controlar. Uma pessoa que tem um desejo, e enquanto ela não cumpre aquele desejo, ela não para. Romanos 5,5, cadê? Efésios 5, peraí. Incontinente, impuro. E aí o padrão da pureza ou a impureza tem a ver com a santidade ou a busca dela. Avarento. Mão fechada.
vê o próximo passando necessidade e não compartilha. E também ele vem trazendo da condição, se você é incontinente, impuro, avarento, você é na verdade um idólatra. Idólatra do quê? Hã? Do próprio desejo. Do próprio desejo. Eu sou idólatra de mim mesmo. Eu olho para Deus falando, faça isso, siga por tal caminho, e eu falo, eu prefiro fazer a minha vontade, que é idólatra. Nenhum desses tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo de Deus. Então ele vem falando que as pessoas que agem e vivem desta forma, elas estão mostrando que eles são assim, e que eles não fazem parte do reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. E o Daniel, não vai ler não? É? Nem ladrões, nem amigos. Não. 1 Coríntios. Ah, tá, eu que estou errado. 6,10. Calma, gente. Vai lá. Ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem Maldizentes. nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí, novamente, ele acrescenta. Se a gente fosse ler o verso 9, ele falaria: nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Um versículo como esse, como 9, ele tem que ser banido, porque afinal de contas ele vai de encontro com a parte sexual, a identidade sexual do povo aí. Vai você falar alguma coisa a respeito da imagem lá das Olimpíadas. Você é homofóbico. E falava com a Rosângela, é interessante, por que eles não colocam a figura de Alá? Lá. Alá, lá. Eu sou do Alá, lá. Entendeu? Porque se eles fazem isso, não acabava a cerimônia, caiu a bomba lá, entendeu? Eles têm medo. Entendeu? Vai falar, vai colocar alguma coisa. Entendeu? A falta de respeito sempre é em relação ao cristianismo. Sempre é. Ou seja, você escolheu a religião errada para você seguir. Talvez você escolhesse uma religião mais light, entendeu? Você estaria tranquilidade, né? 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. 1 João... 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aí o que está sendo desenvolvido aqui é uma coisa chamada raciocínio circular. O que é isso? Você começa por um ponto e termina no mesmo ponto. É o cachorro buscando o rabo, entendeu? Então ele começa falando, se sabemos que o temos conhecidos, por isso, se guardamos seus mandamentos. Ou seja, se eu guardo os mandamentos, eu conheço a Deus. Aquele que diz que não conhece, aquele que diz que conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, ele vai na condição e volta. Ele mostra a condição como é, volta como não é, e aí ele volta na condição do que é, reforçando, porque a informação principal é seguir os mandamentos, ser obediente e guardar a palavra. 1 João, capítulo 3, versos 4 a 10. 3, de 4 a 10, 2 versículos cada um, por gentileza. 1 João, capítulo 3, versos de 4 a 10, 2 versículos cada um, começando com o Carlos.
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Menísia? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Vânia? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10, André? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Nem aquele que não ama o seu irmão. E aí aquela volta à condição, a obediência. A obediência evidencia que você está sendo ou que você é uma pessoa nova em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, verso 14, André ainda. 3,14. 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Evidência de que é cristão ou não é cristão. Ainda em 1 João, versos 4, 20. Capítulo 4, né? 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí Jesus, quando ele vem trazendo o resumo dos 10 mandamentos, Gabriel, o que ele fala? Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Amar o próximo a você. Primeiro, depois, esse é o segundo. Primeiro, Amar a Deus sobre, sobre todas as coisas. E o próximo inclusive sobre si mesmo. E ao próximo como a si mesmo. Tá? Então o Gabriel ele veio aqui, olha como uma coisa é pesada, hein? Ele veio aqui, pô, pastor, meu celular novo. Telefone, tal. Se alguém precisar de um celular, você vai dar que celular para ele? Entendeu? Quando eu falo, Vai cobrar R$300. hein? Quando a gente fala, traga o alimento para a favela. Aí você vai lá no mercado e compra o feijão Tio João. Tio João? Feijão é bom. Bom, vai lá e compra o Tio João e coloca para quem? Para você. E aí você vai comprar o da favela, você compra qual? Qualquer um. O mais barato. É isso que ele está falando. Entendeu? Se você vai dar, estamos chegando 12 de outubro. Então, dia da criança, vamos dizer que tem lá um evento na favela, ele pede. Aí você vai lá e compra o Xbox XYZ para a pessoa. E aí vamos falar assim, vamos levantar uma oferta aqui para comprar uns brinquedos para as crianças carentes. Você compra aquela boneca, a boneca assim, lembra aquela boneca? A boneca não abre, só abre o olho, entendeu? Ou então aquela bola de plástico, entendeu? Que tem umas tiras azul e vermelha. Gente, não é amar ao próximo como a ti mesmo. E isso é uma dificuldade para a gente. Porque a gente quer o melhor para a gente. Mas para o próximo, o cara não tem nada. Melhor ele ter essa boneca, entendeu? Assim, do que qualquer outra coisa, né? João, agora João de verdade, não o João de mentira. João 8, 31. João 8, 31. E alguém hoje está nervoso. Eu acho que é a Jenny. Evangelho de João, tá cheio.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se vocês não permanecerem na minha palavra, vocês não são meus discípulos. Mas eu tenho a carteirinha da igreja, eu fui batizado. Próximo, cadê? Lucas 10, 28. Faltando o Lucas na nossa igreja, né? Vamos resolver isso. Ô Rayane, quando... Não, Vamos resolver isso. não, deixa do jeito que tá, que é melhor. Eu quero manter a família sã aí. Saudável. Não é fácil falar pro Nicolas. Como não? Só quer um só? Aquela parte da sua. É um só? Então, vai colocar o Lucas e o Mateus aqui na igreja. Lucas 10, 28. Então Jesus lhe disse: se respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, o homem estava sendo contada a parábola lá do samaritano, que não tem nada de bom, né? Porque ninguém é bom. E aí o homem lá, o intérprete da lei, chega para Jesus Cristo e fala assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que princípios eu tenho que cumprir? O senhor pode me dar um checklist? E aí ele fala: o que está escrito na lei? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: beleza, certinho, você tem que fazer isso e você vai viver. Se você fizer alguma coisa diferente disso, você vai para a morte. É muito interessante os ensinos de Cristo, porque ele é muito claro. Ele fala: pô, você sabe. É o contexto que nós estamos desenvolvendo em Amós. Amós, ele tem essa pegada. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje. Essa condição de você direcionar a pessoa a falar aquilo que você quer que ele fale. Amós está fazendo isso. Ele vem mostrando para aquelas pessoas exatamente a pecaminosidade do coração delas e qual que é, o que eles merecem. Primeiramente, apresentando as nações pagãs. Tem que matar, tem que destruir, tem que rebentar. Não, mas e vocês? Esse pensamento é interessante. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Seis, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Deus está refém de você tomar a decisão ou não. Mentira, não é isso. Mateus ainda, 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mais uma vez, a condição da consequência. Gênesis, capítulo 18, verso 19. Gênesis, capítulo 18. E mantém Gênesis, tá? Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordenhe a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. 22, Gênesis 22, versos 16 e 17. Gênesis 22, versos 16 e 17. E disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. Que terei, que deverá, te abençoarei e Que deveras te abençoarei. te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possui a cidade dos seus inimigos. Como é que a pessoa alcança isso? Obediência.
Obediência. Gênesis ainda 26, versos 4 e 5. A mesma promessa que foi dada para Abraão é dada para o seu filho. Vai lá. 4, 5. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Por que Isaac vai ser abençoado, Aisla? Ele foi obediente. Não foi ele que foi obediente. Abraão foi Porque o pai dele foi obediente e ensinou ele a ser obediente. 2 Timóteo 2,19, último texto antes do intervalo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E quem vai ter que se apartar da injustiça, Nicolas? Não obedece. Aparte-se, não. Ele vem, volta lá. O Senhor conhece o que lhe... Os que lhe pertencem. Tá. E aí ele fala, para quem que ele está falando isso? Para esse aí que ele pertence. Sim. Aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem que tem que se apartar? Os filhos. Mas quem que tem a obrigação de fazer isso? Nós. Nós mesmos. Então nós temos a responsabilidade de termos recebido a graça, termos recebido a fé, a restauração do coração, o entendimento, a ação do Espírito Santo no nosso coração. Nós temos que fazer o quê? Nos apartar da injustiça. Porque se nós professamos que Jesus é o nosso Senhor, nós temos que dar exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, como Abraão fez. Deus sabia que Abraão era fiel a ele? Sabia. Mas o coração de Abraão estava atendendo ao quê? Ao filho dele. Então, se ele olha para o filho, mais do que a Deus, ele estava trazendo, Deus sabia o que ia acontecer, mas ele traz Abraão a uma reflexão. E Abraão, ele se submete àquilo, mesmo sendo uma coisa extremamente dura e extremamente grave. Vamos para o nosso intervalo. Nossa, agora tá cheio. Em nome de Jesus.